prometido, hoje trazendo aí o Salmo 114, né, para você. Eu espero que você goste. A gente viu ontem, né, que os salmos, eles têm essas três, né, são divididos assim nessas três coleções chamada Halel, e uma delas é essa, né, que é do Salmo 113 até o Salmo 118, que são cantados no período da Páscoa. Normalmente o 113 e o 114 antes da comida e os demais depois da comida, né, justamente tem a ver com a Páscoa, que era o que estava acontecendo com o Senhor Jesus naquele momento, naquela confraternização, né, dessa festa tão importante, a qual ele próprio estava sendo, era a Páscoa, né, mas parece que, claro, nem todo mundo saberia, nem todo mundo sabia, né, ou tinha essa ideia, né, de que o próprio Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ali eles cantaram antes da comida, né, esse salmo, o 114, o 113, o 114 e os demais. E é um salmo também relativamente pequeno, o salmo 114, e a gente vai, né, ler ele. Agora, antes de mais nada, por favor, pessoal, não esquece, deixa aí a sua curtida. Gratidão a você que está sempre aí comentando, compartilhando, tá bom? Bom, mas vamos aí ao salmo, né? O salmo 114... ele já é um pouquinho diferente, né, do 113, porque o 113 é aquela ideia, né, de que o Senhor ele exalta, como ele exaltou o pobre, né, o necessitado, a mulher que não, né, era estéril, enfim. Já o 114, ele tem muito a ver, como esse Halel egípcio, nessa coleção, ele tem a ver justamente com a grandeza de Deus, da maneira como Deus tirou o povo do Egito. E aí a gente vai ler esse salmo, que ele começa assim, olha, quando saiu Israel do Egito, né, é justamente a Páscoa, né, foi a Páscoa, a saída, a libertação do povo, que era o que estava acontecendo naquele dia, né, quando o Senhor Jesus estava ali para ser entregue, ali era a libertação, ali era o ápice, ali era o cume, né, da libertação de toda a humanidade, a Páscoa, a humanidade, não da mão de um faraó, né? Não da mão de um faraó que era mau, que estava ali naquele momento, naquele tempo, basicamente destruindo a vida daquele povo, né, por 400 anos. Mas Jesus, como a nossa Páscoa, hoje, naquele momento, naquele tempo, foi justamente para tirar o povo, a humanidade, da mão de Satanás, libertar a humanidade, né, a todos aqueles que o reconheçam como Senhor e Salvador. Jesus ele veio para todos. Quem tiver a mente aberta, os olhos abertos, quem conseguir ver, quem conseguir... E não é complicado, hein? Porque a palavra de Deus diz que até os loucos, nem eles vão errar o caminho. Então, o que a pessoa precisa realmente é enxergar que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro, né, o Cordeiro de Deus. Bem, aí então, quando ele fala, né, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é para os demais versículos, porque aqui o salmista ele dá vida à natureza. Então aqui nessa personificação, né, que o salmista dá vida à natureza, eu achei super interessante porque aqui ele demonstra justamente a grandeza, o poderio, a soberania de Deus, a maneira como Deus, como a natureza responde, né, de uma forma honrosa, né, para com Deus. E então ele fala assim, o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros, né, do rebanho. E ele faz uma pergunta ao mar. Que tens, ó mar? Que tem que foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Então aqui, né, o salmista, de uma forma muito poética, muito bonita, ele coloca, né, toda a natureza se prostrando, adorando, reconhecendo esse poderio, reconhecendo a presença de Deus, reconhecendo a soberania de Deus.
né, de uma maneira muito humilde, de uma maneira mesmo de temor, né, num bom sentido. Então, é isso que o salmista coloca. E aí, a natureza ela não aguenta, né? Nem a natureza aguenta a presença desse Deus tão poderoso. Mas a gente vai lá para Êxodo, no capítulo 19, do 16 ao 20, porque quando o salmista ele coloca aqui, né, a gente vê que foi a fuga, né, foi a Páscoa, a fuga, a libertação deles do Egito. E veja que a natureza, justamente nessa passagem bíblica, ela mostra justamente essa atitude quando a presença de Deus estremece a natureza. Vamos ver aqui em Êxodo 19, fala: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Olha, o povo foi ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O Senhor descera sobre ele em fogo. E sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Veja que a presença de Deus ali fazia, né, com que trovões, relâmpagos, fogo, fumaça, o povo estremecendo, Deus falando através de trovões. Foi algo impressionante. Moisés falava, Deus respondia. Mas veja que Deus se aproximou do povo, né? Mas eu achei super interessante, lendo em Spurgeon, que ele diz, fazendo essa comparação, né? Deus, ele se acercou, ele se aproximou do povo, né? Daquela forma, dessa maneira que nós vimos no texto. Mas Deus, ele se aproxima de nós, né, através de Jesus. Esse foi o ápice da maneira como Jesus chegou até nós. Né? Ele não veio em forma de trovão, ele não veio em forma de chuva, de fogo, de fumaça, não. Ele veio em forma de gente, ele veio em forma de homem, ele veio de uma maneira justamente para que o homem, né, e ele se fez homem, ele desejou andar entre nós, ele desejou, ele queria conhecer, ele viveu. Ele passou todas as experiências que você vive, que você passa, ele passou. Por isso que a Bíblia fala, né, que Deus ele conhece todo o sofrimento que o homem tem, todo o sofrimento, todo o sentimento, todas as tentações, todas as paixões, ele conhece porque ele foi homem. Né? Aí a gente sabe, Deus, Jesus, ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus. Inclusive, quando a gente vê aqui, né, falando sobre a questão da natureza, a gente lembra de quem? De Jesus, né? Quando os discípulos eles falam, quem é este que até os ventos lhe obedecem? Né? Se ele é sujeito, né? Um Deus que andou sobre a água. Né? Então a gente vê aí o poder, o senhorio, a majestade de Deus. E então, pessoal, no verso 7 diz, né? Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. E por último, ele termina, né? Esse Deus que tem todo esse poder, né? Ao qual tudo está sujeito a ele, esse Deus, ele converte a rocha em lençol de água, que foi o que aconteceu quando o povo estava ali no deserto. Ele converteu uma rocha em lençol de água e um seixo em manancial. Ou seja, esse é um Deus que faz o impossível acontecer. Deus, ele faz o impossível. Por isso que a nossa função, a nossa parte é ter fé, é confiar, é colocar diante do Senhor e aguardar e esperar, né, o tempo certo. Esperar pacientemente, como diz o salmista, né? Esperei pacientemente no Senhor e ele ouviu, ele inclinou os ouvidos e ouviu o meu clamor.
Muitas vezes a gente não entende esse pacientemente, né? Que não é uma coisa assim, mas como é difícil você orar e você orar e você pensar, amanhã já vai acontecer, porque olha, já esperei pacientemente 24 horas. 24 horas, gente. E não é assim, né? Pacientemente é que às vezes você ora até um ano ou mais, né? Lembrando aí dos 400 anos do Egito, mas tranquilos, porque, né, a gente sabe que Deus, ele responde assim e pode demorar um pouquinho mais. E claro, pode ser que nem você consiga ver aquilo que você está orando, mas Deus responde, né? Ou sim, ou não, ou espere, né? Aguarde, tenha paciência. Na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer acontecer. Amém, pessoal? Esse é o Deus do impossível. E o importante é que você e eu tenhamos fé nisso. Porque sem fé, aí sim, é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Bom, é isso. Meu beijo grande. Até amanhã. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar sua curtida e compartilha. Beijo grande. Tchau.